muito importante quando falamos de diabetes, falarmos numa perspectiva não apenas do açúcar, uma perspectiva mais tradicional, quando se falava em diabetes pensava-se em açúcar alto, e que não ter que ter muitos cuidados alimentares e usar remédios que fizessem reduzir o nível do açúcar. Hoje em dia, infelizmente, nós sabemos que esse açúcar alto é preocupante, sobretudo porque vai condicionar complicações à distância nos vários órgãos e sistemas do nosso corpo, nomeadamente aumentar o risco da doença cardíaca e da doença cerebrovascular, mas também da doença renal, também da cegueira, mas também do número de amputações. Bom, mas portanto temos que começar a pensar em açúcar alto igual a complicações no horizonte. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que intervir o mais precocemente possível para evitar que estas complicações possam surgir ou para reduzir o impacto das mesmas na vida das pessoas. E isso implica reduzir a doença provocada pela doença cardíaca, pela doença cerebrovascular e diminuir a mortalidade. Nós sabemos hoje que a diabetes aumenta significativamente o risco da doença cerebrovascular, que por sua vez é a maior causa de morte em Portugal. Portanto, é muitíssimo importante nós, quando hoje tratamos as pessoas com diabetes, tratarmos tendo no horizonte a perspectiva de diminuir o impacto da diabetes na doença, as repercussões da diabetes na doença cardio e cerebrovascular. Há aqui uma janela de oportunidade que vale a pena ser falada, que é esta. Nós hoje, isto passa há 5 anos a esta parte, nós há muitos anos que sabíamos que se conseguíssemos controlar melhor a diabetes, íamos ter menos complicações cardiovasculares e cerebrovasculares, mas os remédios que usávamos para a diabetes não iam diretamente afetar o prognóstico da doença cardíaca, da doença cerebrovascular da doença renal. E hoje nós sabemos que há remédios, fármacos, medicamentos, que nós usamos para tratar a diabetes, que também têm um efeito protetor na história natural da doença cardíaca, da doença cerebrovascular, ou cardio e cerebrovascular, e da doença renal. Começar a tratar cedo é fundamental, porque vai ser a grande diferença no futuro dessas pessoas. Portanto, se eu começar a tratar uma pessoa com diabetes cedo e com rigor, eu passados 10 ou 20 anos, eu consigo ter os olhos bem, o coração bem, os vasos da cabeça bem, as pernas bem, os rins bem. Se eu me desleixar e deixar 4, 5 anos a situação por controlar, se eu não traçar objetivos rigorosos, eu vou fazer com que a pessoa evolua naturalmente durante a sua história natural para complicações, para a insuficiência cardíaca, para o infarto de miocárdio, para o síndrome vascular cerebral, para a insuficiência renal, para a amputação e para a cegueira. Temos que ser nós que temos que ir à procura das perguntas que queremos fazer. Se o médico não se preocupar em avaliar como é que está o rim, se o médico não se preocupar em avaliar como é que está o coração, se o médico não se preocupar em ver os pés dos doentes, se o médico não se preocupar em auscultar o doente, se o médico vai deixar passar as queixas iniciais das lesões dos membros inferiores, que são o primeiro passo para a amputação, vai deixar passar os sinais iniciais da insuficiência cardíaca, por exemplo, em que a insuficiência cardíaca subclínica é extraordinariamente prevalente, existe muito, portanto nós temos que também aí ir à procura das alterações precoces. É cada vez mais importante nós irmos à procura, nós junto do doente, irmos avaliar as queixas e os sinais e os sintomas que esse doente pode ter e que podem traduzir alterações, deseja-se numa fase precoce, da sua diabetes, numa fase precoce essa que nos permita interferir no curso da doença. Portanto, não é só o doente queixar-se, é nós irmos à procura daquilo que o doente se pode queixar. Saber se o doente se faz bem a digestão, se o doente, lá está, funciona bem do ponto de vista da sua atividade sexual, se o doente não tem queixas, sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, se os parâmetros laboratoriais do seu funcionamento renal estão de acordo. Quer dizer, são assim, há 3 ou 4 aspectos da doença cardíaca, a doença renal, a parte dos membros inferiores, a parte dos olhos, a parte da função sexual. Há alguns aspectos que são determinantes e que se não partir de nós
pedirmos uma avaliação oftalmológica regular, se não partir de nós pedirmos uma avaliação laboratorial do rim regular, de fazer perguntas ao doente sobre a sua vida de relação. Mas não falámos de um outro aspecto que é importantíssimo e que é complementar desse valor médio do açúcar, que é a avaliação da glicémia, dos valores da glicémia. E hoje também podemos dizer que foi dado um grande passo em frente, porque hoje em dia para avaliar as glicémias da pessoa já não é preciso estar sempre a picar o dedo, porque há dispositivos que permitem uma aplicação no braço, em que depois nós, com um aparelho, conseguimos detectar o valor da glicémia intersticial, da glicémia, o valor do açúcar no sangue, por palavras mais simples. E isso é extremamente importante porque permite ao doente ir avaliando, não só quando faz terapêuticas mais rigorosas, permite-nos a nós dar mais segurança, mas permite ao doente ser mais conhecedor das repercussões que o seu estilo de vida e a sua alimentação, nomeadamente, e a medicação que faz, tem no controle da sua glicémia.